Nas diversas passagens, desde o Pentateuco, formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, até o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, enfim, por quase toda a Bíblia Sagrada, somos advertidos de que a palavra de Deus é única, é inexoravelmente imutável. Sei que soa pleonástico, porém a ideia é deixar claro de que nesse quesito não há espaço para questionamento. Para se ter uma ideia, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tudo que faz parte do nosso universo pode ser acrescentado ou diminuído de tamanho, assim como mudar de forma, envelhecer, murchar. Entretanto, a palavra de Deus não permite qualquer mutação. É importante salientar que se trata de ordem expressa do nosso Criador. O próprio Pai Santíssimo deixa patente no Deuteronômio 4:2. Ele diz o que? Olha, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Observe que ele repete que está nos mandando. Eu vos mando. Gente, o apóstolo Paulo, esse foi Pedro, tido por referência no catolicismo romano, ao contrário do que a igreja romana fez, nos deixou claro de que jamais deve adulterar a palavra de Deus ou pregar diferente. Tanto que ele reafirma o que escreveu o profeta Isaías lá há 700 anos antes de Cristo. Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a flor. Como eu disse, tudo se transforma. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O que é subsistir? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, significa preservar a sua força, a sua ação, mesmo sob tempestades. Isso é, por mais que os homens tentem corromper, a palavra de Deus será preservada por aqueles que realmente obedecem até o fim dos tempos. Mudarem podem, mas não mudar aqui. Vão mudar em catecismos, tá bom? Veja como Pedro diz as mesmas palavras 700 anos depois. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23 ao 25, ele diz o que? Olha, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Como que carimbando, Pedro acrescenta: essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. E quem que nos evangelizou? Jesus Cristo, tá? E ele deixou claro, o próprio Jesus. Tem várias passagens dele dizendo, mas uma fortíssima que diz: olha, não, eu não vim para que mude nada, tá? Ele frisa que Jesus Cristo obedeceu integralmente aos propósitos do Pai. Isso é, não autorizou ninguém a mexer nos mandamentos da lei, assim como criar mandamentos próprios, que nada tem a ver com as verdades de Deus. Inclusive, adverte a não afrontar os propósitos de Deus para conosco. Observe que Isaías se refere ao nosso Deus, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. É sabido que, por quem queira, as provas são cabais, irrefutáveis, que a igreja romana criou o seu próprio catecismo. Paralelo, está correndo por fora aos verdadeiros desígnios do Pai, tá? E a maioria das denominações evangélicas se curvam a ela. Lamentavelmente, vai levar para o fogo uma imensa multidão de iludidos que cegamente se recusam a, pelo menos, conferir essa veracidade que explode ante os olhos. Diante dos acontecimentos, Jesus está por vir a qualquer momento para o resgate de seu rebanho, de eleitos, e infelizmente para muitos será tarde demais para se reconciliar com Deus. Certamente irão lamentar por desprezar a verdade e preferir viver o mundão, preferir embarcar em catecismo de homens, como sempre eu digo. Cristo nos adverte lá em Mateus 24:30, ele diz: olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Ah, meus irmãozinhos, se vocês entendessem, se vocês fossem inspirados, permitissem a inspiração do Santo Espírito, entender essa verdade. E aí ele reafirma, logo no primeiro capítulo, logo no versículo 7, ele diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Fala de novo a mesma coisa. Quando ele usa o termo toda, todos, tá? Então ele está falando o quê? Que a grande maioria no planeta vai lamentar. Apenas alguns gatos pingados vão entender. Eu lamento. Gente, olha aqui eu dizendo, eu lamento. Ele, Deus, lamenta. Jesus Cristo lamenta. Olha, gente, Jesus nos escancara uma clara prova de que a grande maioria vai só assistir e o que? Ficar lamentando. Olha, conforme Paulo, olha Paulo, lá em Efésios escreve, no capítulo 5, versículo 14, ele diz o que? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, em nome dele, de Jesus. Amém.